Gênesis capítulo 43. Os irmãos voltam ao Egito. A fome se agravou na terra de Canaã. Quando os cereais que eles haviam trazido do Egito estavam para acabar, Jacó disse a seus filhos: Voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, respondeu: O homem estava falando sério quando nos advertiu: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Se o Senhor enviar Benjamim conosco, desceremos e compraremos mais mantimento. Mas se não deixar Benjamim ir, nós também não iremos. Lembre-se de que o homem disse: Vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Por que vocês foram tão cruéis comigo? Lamentou-se Jacó. Porque disseram ao homem que tinham outro irmão. Ele fez uma porção de perguntas sobre nossa família, responderam. Quis saber, seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele diria, tragam seu irmão? Judá disse a seu pai: Deixe o rapaz ir comigo e partiremos. Do contrário, todos nós morreremos de fome, e não apenas nós, mas também nossos pequeninos. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Se não tivéssemos perdido todo esse tempo, poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Por fim, Jacó, seu pai, lhes disse: Se não há outro jeito, pelo menos façam o seguinte: coloquem na bagagem os melhores produtos desta terra: bálsamo, mel, especiarias e mirra, pistache e amêndoas, e levem de presente para o homem. Levem também o dobro do dinheiro que foi devolvido, pois alguém deve tê-lo colocado nos sacos por engano. Depois, peguem seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia quando estiverem diante daquele homem, para que ele liberte Simeão e deixe Benjamim voltar. Mas se devo perder meus filhos, que assim seja. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim, chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. O banquete no palácio de José. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram: Ouça, Senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprarmos mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantidade exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta, aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar alimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José. Deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber: Como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. Curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: Este é o irmão mais novo do qual vocês me falaram? E disse a Benjamim: Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou: Tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa e seus irmãos em uma mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles.
José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se e, para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa, e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior do que a dos outros, e eles comeram e beberam à vontade com José. Gênesis capítulo 44. O copo de prata de José. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o Senhor está falando? Disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa do seu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele, e nós, os restantes, seremos seus escravos. Sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estarão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas. Depois, colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram, e eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabem que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu: meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos, todos nós, e não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Judá intercede por Benjamim. Então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a nós, seus servos: vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: sim, meu senhor, nosso pai é idoso e temos um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão desse filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pode deixar o pai, pois se o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente se não trouxerem seu irmão. Assim, voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos: só poderemos voltar se o nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos, e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida foi despedaçado por algum animal selvagem e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza.
Meu senhor, garantia meu pai que levaria o rapaz de volta, disse-lhe. Se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para sempre. Por isso, peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele, pois como poderei voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Gênesis capítulo 45. José revela sua identidade. José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: "Saiam todos daqui." Assim, ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram, e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. "Sou eu, José", disse a seus irmãos. "Meu pai ainda está vivo?" Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José, e perderam a fala. "Cheguem mais perto", disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: "Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Agora, porém, voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo que têm. José acrescentou: Vejam, vocês podem comprovar com seus próprios olhos, e também meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo, José, que falo com vocês. Contem a meu pai a posição de honra que ocupa aqui no Egito. Descrevam para ele tudo o que viram e tragam-no para cá o mais rápido possível. Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim, e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. O faraó convida Jacó para morar no Egito. A notícia não demorou a chegar ao palácio do faraó. Os irmãos de José estão aqui. O faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. O faraó disse a José: Diga a seus irmãos, coloquem as cargas em seus animais e voltem depressa à terra de Canaã. Tragam seu pai e todas as suas famílias para cá. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão do que esta terra produz de melhor. O faraó prosseguiu: Diga a seus irmãos, levem carruagens do Egito para transportar as crianças pequenas, as mulheres e também seu pai. Não se preocupem com seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Os filhos de Jacó seguiram essas instruções. José providenciou carruagens conforme o faraó havia ordenado e lhes deu mantimentos para a viagem. Também presenteou cada irmão com um traje novo, mas a Benjamim deu 5 roupas novas e 300 peças de prata. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas com cereais, pães e outros mantimentos para a viagem. Depois, José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles: Não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Eles saíram do Egito e voltaram a seu pai, Jacó, na terra de Canaã. José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. É o governador de toda a terra do Egito. Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: Deve ser verdade, meu filho José está vivo. Preciso ir e vê-lo antes que eu morra.